Após uma árdua batalha contra o câncer, morre Pelé, o rei do futebol. Todo mundo sabe que o Pelé vinha enfrentando um câncer super agressivo e que, infelizmente, nos últimos tempos, as possibilidades de cura foram totalmente zeradas. Sendo assim, ele entrou em cuidados paliativos, que são cuidados que a medicina dispensa ao paciente para que ele fique livre da dor, do desconforto e possa esperar pela sua passagem da melhor forma possível. Vocês observaram que os filhos estavam compartilhando imagens dele no hospital e realmente parecia que ele não estava sentindo dor. Ele estava ali deitado, sedado, dormindo, e a gente percebe que ele não estava agitado, não estava com uma aparência de quem estava sofrendo, realmente estava esperando simplesmente pela sua passagem. E eu gravei um vídeo anteriormente falando que eu não acreditava que o Pelé estivesse pagando pelo que ele fez com a filha dele, Sandra Regina. Se você já assistiu esse vídeo, continua aqui comigo. Se você ainda não assistiu, assista ele e depois volte para cá. Eu realmente não acredito que o Pelé tenha pago o que ele fez com a Sandra. Eu não acredito que o câncer dele seja um castigo de Deus pelo tanto de coisas ruins que ele fez com essa filha. Muita gente achou que eu estava defendendo o Pelé, que eu estava colocando o Pelé lá em cima, por ele ser rico, por ele ser famoso, por ele ser um jogador de destaque, mas a única coisa que eu quis deixar clara é que o câncer não é uma punição e não é um castigo. Toda a admiração que eu sentia pelo Pelé foi por água abaixo, depois da forma como ele agiu com a filha dele, Sandra Regina. Uma filha que foi fruto de uma relação extraconjugal e que a todo momento ele renegou até o fim. A partir do momento que ela descobre que ele é pai dela, corre atrás dos seus direitos e a justiça determina que seja feito o DNA, e esse DNA dá positivo, cara, era simplesmente ele abraçar mais essa filha. O cara tinha muita grana, muito dinheiro. Para ele tanto fez como tanto faz mais um filho. Um homem reconhecido no mundo inteiro como o rei do futebol. Um cara famoso, um homem que soube como poucos dirigir a sua carreira, porque a maioria da galera que é da época dele morreu muito cedo, na miséria, sem dinheiro. Gente que se envolveu com alcoolismo, com drogas. Muitos se perderam, não souberam administrar a fama, mas ele soube administrar. Então, um cara que profissionalmente foi brilhante, como ser humano deixou muito a desejar. O Pelé tinha, sim, suas inúmeras qualidades, mas ele cometeu um erro que, a meu ver, colocou tudo a perder. Porque a Sandra era a única pessoa que ele não poderia culpar por ela mesma ter vindo ao mundo. E o que ficou marcado no Brasil inteiro foi que a Sandra esteve com câncer no hospital e pediu a ele que fosse visitá-la. Era a única coisa que ela queria. Ela queria que ele tivesse ido se despedir dela. E ele não foi. Ela morreu esperando um abraço que ele não deu, esperando uma mão estendida que ele não lhe ofereceu. E apesar de tudo que o Pelé fez com a Sandra Regina, eu não acredito que o câncer dele tenha sido um castigo. Que tenha sido um castigo divino, eu não acredito mesmo. Desde o momento em que ele comunicou que estava doente, um monte de gente falando: ai, bem feito, tá pagando aí o que fez com a filha, vai morrer com a mesma doença que ela. Olha aí. Aí ele hospitalizado, né, na fase final, um monte de gente desejando que ele morresse logo. É só dar uma olhada nos comentários do vídeo que eu publiquei falando sobre Pelé, para vocês verem as pessoas falando: morre logo, bem feito, já vai tarde. Um monte de gente falando desse jeito. E agora, com a morte dele, um monte de gente comemorando. Nem o câncer, nem nenhuma outra doença, mortal ou não, são um castigo. A gente precisa tirar esse tipo de pensamento da cabeça, porque é um pensamento muito pequeno. Essa coisa de achar que Deus fica lá de cima castigando as pessoas. Cara, é só raciocinar o tanto de crianças que estão doentes, com câncer, nesse momento, em leitos de hospital. Crianças inocentes que nunca fizeram nada pra ninguém. Estão doentes. Quantas morrem? É castigo de quê? Que castigo é esse que vocês estão falando? Tem tanta gente boa também que morre. Tantos pais de família, homens trabalhadores,
que deixam seus filhos e vão embora. Tantas mães também partem cedo, deixam os filhos pequenos. Como é que vocês vêm falar uma coisa dessa, que é um castigo? A ficha caiu para mim muito cedo, quando eu entendi que o fato de sermos bons independe da recompensa que a gente está esperando. A gente tem que ser bom por vontade, por desejo, por convicção. Porque coisas boas e ruins acontecem com pessoas boas e ruins na mesma proporção. E quando vocês falam esse tipo de coisa, vocês estão ferindo famílias inteiras que perderam seus entes queridos com essas palavras de que a pessoa pagou alguma coisa. Eu acho que quando a gente não sabe o que falar, muitas vezes é melhor ficar calado. Eu espero sinceramente que essa última internação do Pelé, esses momentos finais, tenham servido para ele fazer uma reflexão a respeito da sua própria vida, da sua existência, repensar a respeito de tudo, porque apesar dele ter sido um homem rico, poderoso, influente, conhecido no mundo inteiro, o coração dele esteve fechado. Ele se entregou à maldade, à soberba, à arrogância e negou para a filha o amor que ela tanto precisava, porque é só raciocinar, gente, ela já estava no fim. Ela sabia que ia morrer. A única coisa que ela queria era a presença dele. Já não cabia mais questionar nada, porque ela já estava no fim. E a única coisa que ela precisava, e a única coisa que ela pediu, foi que ele fosse vê-la para que ela pudesse se despedir. E ele não foi. Então, esse tipo de coisa mostra um coração endurecido de um homem que se viu acima de tudo e de todos, capaz de virar as costas para a própria filha, mas ainda assim não entendam o câncer nem qualquer outra doença como um castigo de Deus. Eu vejo gente falando, inclusive, que crianças que nascem portadoras de necessidades especiais, que pessoas com deficiência que estão pagando alguma coisa. Vamos parar com esse pensamento de tentar adivinhar o motivo das coisas serem como são. Eu prefiro sempre admitir que na maioria das vezes eu não sei de nada. Muitas coisas são e continuarão sendo um mistério para mim enquanto eu estiver nesse mundo. Tem coisas que a gente só vai entender depois que a gente sair daqui. Então, enquanto a gente não entende, que a gente perceba que as nossas palavras podem ferir as pessoas. A gente está aqui somente para estender a mão. Se você puder, você estenda a mão. Não fale nada para destruir a outra pessoa, para fazer um ente querido chorar, para querer se colocar como melhor diante dos outros. Pelé morreu com 82 anos, e 82 anos é bastante coisa, é uma vida. É claro que quem está com 82 anos quer viver ainda mais, né? Haja visto que ele tem mãe viva. A mãe dele já tem mais de 100 anos. E a gente fica pensando quantas pessoas boas não chegarão aos 82 anos, quantos já se foram. Paulo Gustavo, que só sabia fazer a gente rir, só levava alegria, foi embora no meio dessa pandemia louca que levou tantas outras pessoas tão boas quanto ele. Deixou essa lacuna, sabe? Um monte de gente que desapareceu no meio dessa doença terrível. E vocês vêm me falar em castigo, merecimento, que Deus castigou. Gente, por favor, a gente tem que aprender a ser mais empático, a olhar o outro com o coração mais enternecido. Não nos cabe julgamento. Eu sei que o Pelé foi péssimo, que ele agiu de forma imperdoável com a filha, que ele não teve nenhum tipo de amor, que ele não estendeu a mão, que ele não ofereceu carinho, que ele não se compadeceu, mas não cabe nem a mim nem a vocês o julgamento. Agora que ele já foi, está nas mãos de Deus. Deus é que tem que julgar ele, porque é Deus que vai julgar cada um de nós. Depois que a gente vai embora, a gente vai ter que dar conta de tudo que a gente fez, de bom e de ruim. É Deus que vai decidir. E a gente também não sabe nos últimos momentos dele se ele pode ter se arrependido ou não. Eu não sei. A única coisa que eu sei é que como profissional ele foi irretocável, perfeito, magnífico, maravilhoso. E como ser humano, certamente deixou muito a desejar.